Vê se entrou, Ju. Calma aí. Entrou. Tô te vendo você. Opa, boa noite. E aí, Val, tudo bem? Oi, Ju. Tá bem que o Júnior entrou na minha live, hein? Só se nem ele entra. Boa noite. Vamos ver se eu consigo pintar alguma coisa que tá um frio lascado aqui. Tô tremendo em casa. Ah, é. Valdete, otimismo em pessoa. Que bom, hein? Uma nova pessoa. Sempre contra a maré. Boa noite, Jorge. Ah. Hoje. Friaca é ótimo. Hoje eu vou continuar a live da semana passada sobre pintura de pele, né? Diferentes tipos de pele. Ale, olha. Ah, hoje é feriado, né? Tá de folga hoje, parabéns. Então, e semana passada a minha live ficou um pouco atrapalhada, porque a posição da câmera tá fica difícil. Eu acho que eu fiquei a maior parte do tempo com a mão na frente da pintura, né? Então hoje eu vou tentar ver se a posição melhora um pouco, tá? HTPC, nossa. Uma alegria dos professores, né? Vou pegar aqui. Vamos lá, hoje é Natal. Estamos quase lá. Vamos adiantar, não deu nem tempo de montar a árvore, né? É, o meu ajudante tá na sala, tá? Hoje tá mais ficando assistindo anime hoje. Me deixou sozinho aqui no quarto. Ah, até que enfim, Alexandre. Se não chegasse, eu ia parar aqui. Nem ia fazer live hoje. Estou trabalhando no feriado, hein? Olha que beleza. Hoje é feriado de quê também? Não sei. Só em casa, né? Não vejo a hora de chegar quarta-feira, a minha folga. Vamos lá. Vamos começar. Bom, semana passada eu tinha feito uma pintura da pele negra, né? Ou preta. E hoje eu vou fazer da pele caucasiana. Mas aí eu quero ver se eu consigo fazer as duas, tá? Pra gente poder comparar. Usando a mesma tabela de cores que a que eu usei na semana passada e que eu tenho usado com vocês, que é a paleta Zorn, né? A paleta Zorn que a gente usa apenas 4 cores. Vou colocar aqui, mostrar para vocês novamente. Opa, tá um brilho, né? Deixa eu colocar assim, fica mais fácil. Deixa eu virar isso aqui. Aí. Ó, são as 4 cores. O branco de titânio, né? O preto, o amarelo ocre e o vermelho cádmio, tá? Eu vou usar apenas essas 4 cores para trabalhar com 2 tipos completamente diferentes de pele. Lembrando que eu tinha feito aquela tabelinha das cores, né? Pra gente encontrar variações que a gente consegue com essas cores. A Ale fez uma tabela super bonita. Boa noite, Fabi. E aqui eu fiz uma demonstração, né, numa das lives, mostrando as cores, tá? Do branco ao preto, né, as variações de cinza que a gente tem aqui no canto da tela. Depois com o vermelho
passando do vermelho, misturando com o cinza médio, o claro, o médio, o escuro e o preto, que a gente tem as variações desse tom vermelho. Vou mostrar aqui, né? Ó. O vermelho com o cinza claro, o vermelho com o cinza médio, teremos esse aqui, o vermelho com o cinza escuro, que a gente tem esse acinzentado quase meio que violeta, né? E o vermelho com o preto, que vai dar esse tom aqui bem escuro, né? Uma sombra queimada. Tá? Aí depois a gente tem as variações do ocre com o cinza claro, tá? Que vai me dar esse aqui, o ocre com o cinza médio, tá? Então ele começa a ficar mais saturado, mais acinzentado, e aqui eu tenho o ocre com o cinza escuro e o ocre com o preto, né? E essa última tabela aqui é do alaranjado, que consiste na mistura do vermelho com ocre, né? Esse alaranjado do vermelho com ocre misturado com cinza claro, com o cinza médio, com o cinza escuro e esse alaranjado com o preto, tá? Vai me dar essa cor aqui. Então, usando a tabela de hoje, eu vou primeiro fazer esse modelo aqui. Ó. Deixa eu encaixar minha tela aqui para ficar mais fácil. Ó. Vou afastar. Tá, então eu peguei essa referência aqui no Pinterest e vou usar ela para demonstrar aqui a pele caucasiana, tá? A pele clara, branca, né? Opa, meu celular caiu, perdão. Aí. Observando aqui, eu vou ter os tons próximos dessa misturinha aqui do vermelho com os cinzas e também do ocre com os cinzas, tá? Ó. Né? Então eu estou um pouco nessas duas misturas aqui. Tá? Semana passada a gente acabou usando mais a última mistura, né, dos tons alaranjados com os cinzas mais fortes e o preto, e hoje eu vou usar um pouquinho mais do ocre e do vermelho para conseguir os tons mais rosados, acinzentados rosados e um pouco desse tom amarelo leve, né? Então vamos lá. Eu já havia feito aqui um desenho prévio para adiantar um pouco. Hoje o meu celular não quer me ajudar. Ai. Deixei um pouquinho liso. Tô tentando captar de uma outra forma para deixar a minha mão o mínimo possível em cima aqui para que vocês possam ver melhor. Então a gente vai fazer a mistura agora das cores aqui. Na pintura da pele, eu sempre começo pela sombra. Tá? Eu tinha feito isso semana passada com a pele negra e vou fazer novamente aqui com a pele branca. Tá? Eu vou buscar primeiro aqueles tons próximos da tabela do vermelho, né? Que era o vermelho com cinza. Vou levantar aqui para mostrar. Talvez bata um pouquinho de reflexo. Mas eu vou usar um pouquinho do vermelho nessa misturinha de branco e de preto, tá? Lembrando que a gente sempre usa um jogo de 3 cores, né? Um tom mais escuro, um tom médio e um tom claro, tá? Para que a gente consiga unir luz e sombra, né? Aqui estou carregando um pouquinho mais no preto porque é a minha primeira etapa aqui, que é trabalhar a parte das sombras, tá? Boa noite, Andréia. Lembrando, ó, vamos fazer a paleta limitada, né? Só com essas 3
Desculpa, com essas 4 cores. Agora eu vou trabalhar aqui um pouco das sombras. Eu hoje estou pintando no papel, né? Semana passada eu pintei na tela, hoje no papel. Lembrando que o papel, se eu estiver trabalhando com a tinta acrílica, ok. Mas se eu estiver trabalhando com a tinta óleo, ele precisa ter um preparo antes. No caso aqui eu usei o gesso acrílico, tá? Pode ser uma tinta acrílica também como base. Para que o óleo não danifique as fibras do papel, né? Na hora você faz, mas depois ele tende a apodrecer as fibras, né? Então sempre precisa ter alguma camada impermeabilizante. O gesso é bem interessante para fazer isso. O gesso acrílico, né? Tá vendo, ó? O vermelho com o preto me dá aquele tom um pouco mais puxado pro violeta. Aí eu vou marcar as sombras mais intensas. Boa noite, Val. Lembrando, as sombras é interessante você marcar antes, porque ela vai fazer com que o desenho fique marcado, né? Então você não vai perder os traços do desenho durante a pintura. Esse rosto aqui ele tem como característica traços um pouco mais finos e alongados, né? No caso do formato do rosto, que é um pouco mais triangular, a gente tem o queixo, né, o maxilar aqui um pouco mais fino em relação ao formato da testa. A parte do papel e da tinta é o seguinte, Ale. Quando você vai trabalhar com tinta acrílica, qualquer tinta base de água em cima do papel, ok, você não precisa fazer nenhum tipo de camada no papel, né? Desde que seja um papel que não vai enrugar, ou que aguente um pouco da água. Mas no caso da tinta óleo, o óleo, ele, com o tempo, ele danifica as fibras do papel. Então, para trabalhar com óleo no papel, você precisa colocar uma camada antes, que pode ser de tinta acrílica ou gesso acrílico, tá? Porque aí você protege o papel da tinta, né? Do óleo da tinta. Aí, ó. Já estou marcando alguns contornos também, esses narina, um pouquinho em volta do olho, para também já me deixar com o desenho bem marcado. Tá? Marcar aqui a dobra da pálpebra.
Esses traços mais finos às vezes é complicado porque eu preciso aproximar mais a mão. Então aqui basicamente só vermelho, branco e preto, por enquanto. Aí. Vou jogar um pouco do outro lado. Esse lado tem um pouco mais de luz, então eu não vou jogar tanta sombra. Essas áreas eu estou carregando um pouquinho mais no preto. Estou usando óleo, mas se você tiver acrílica em casa, aquarela, guache também é legal para trabalhar. Você pode usar a mesma técnica também, a mesma paleta de cores. Tá? Bom, agora eu marquei as partes mais fortes, já tenho que dividir aqui as áreas escuras. Agora eu tenho que escolher um tom médio para trabalhar com as áreas que são as áreas de transição entre o claro e o escuro, né? Tá vendo? O tom médio seria esse que está entre a área mais clara e a mais escura. São esses tons rosados, mas é um rosado um pouco mais alaranjado. Ó, aqui no colo dá para ver bem, né? Então são essas cores aqui um pouquinho mais alaranjadas. Para que ele fique um rosado um pouco mais alaranjado, aí eu tenho que acrescentar o amarelo ocre. Então eu vou usar o ocre com branco. Acrescentando o vermelho. Eu peguei o ocre primeiro porque o vermelho ele tem um predomínio maior, né? Ele é mais forte em relação à pigmentação dele em relação ao amarelo. Então é mais fácil ir colocando vermelho aos poucos em cima dessa base que tem amarelo do que o contrário, para poder dominar melhor a cor. Aí, ó. Então eu vou ter um tom de pele aqui no caso, um pouco mais avermelhada. Vermelha não, desculpa, alaranjada, né? Ó, vai me dar um tom mais vivo aqui. Eu não coloquei cinza nesse, né? Eu só trabalhei com o branco, o ocre e o vermelho.
depois eu vou misturar essas duas camadas. Então aqui nesse caso eu nem preciso carregar no preto, porque ele já vai entrar a hora que eu misturar com o cinza. Vai meio que virar uma cor só, intermediária. A pintura é interessante porque você vê o todo, mas você tem que decompor esse todo, né? Aí um exercício sempre legal é esse: divide em três cores, tá? Áreas escuras, médias e claras, em 3 tonalidades diferentes, para você poder trabalhar em cima. Tá? Claro, existem mais cores? Existem, mas você pode ir jogando os outros tons em cima desses, né? Depois que essa base estiver pronta. Tá? Essa cor ela vai ajudar a fazer com que esse cinza ele não se espalhe pelo rosto todo e tudo fique cinza, né? Ela vai meio que restringir o cinza às regiões da sombra. Meu ajudante nem apareceu hoje aqui, ó. Tô sozinho aqui. Me deixou de castigo. Olá, Thaís. Oi, Carol. Aí, pessoal, vou marcando tudo aqui. Schöner é malvado mesmo. Opa, boa noite, Rodney. Ficando nervoso aqui, só os artistas entrando agora. Ó, pessoal, então, acrescentando aqui o rosa. Agora eu vou trabalhar a parte mais clara. Ah, desculpa, esqueci aqui dos cantinhos das orelhas. As orelhas sempre ficam esquecidas, né? Aí. Pronto. Deixa levemente marcado aqui. E agora eu vou entrar com a cor mais clara. Tá? Mais claro, na verdade, eu vou acrescentar um pouco de branco, porque eu quero que ele me dê um rosado bem clarinho agora, né? Que vai entrar aqui nessa área.
tá? Então as áreas mais claras, né? Então eu posso usar a mesma mistura que eu usei no tom médio, só que carregando um pouco mais no branco agora. Tá? A mistura que foi o ocre com o vermelho, né, e o branco. Tá? Eu falo tanto de cor que às vezes eu fico atrapalhado com o nome delas. Eu falo, me refiro a uma e falo o nome de outra, mas aí acho que já é coisa da idade mesmo. Obrigado, Rodney. Seus também, viu? Suas fotografias muito legais. Ah, e a Carol tá com um projeto legal aí, depois procurem por ela aí, a Carolina da Fara, que é fazer o céu. Ela faz o seu céu num momento especial. Você dá a data e ela faz o mapa do seu céu. Presente legal, hein? Fala baixo. Tá vendo? Ó, eu tô decompondo todas as áreas aqui. Né? E depois eu vou unir tudo. Esqueci de pôr o tom médio aqui. Não. Ah. Os lábios. Os lábios eu vou usar a cor da pele, esse tom médio, e carregar um pouco mais no vermelho. Tá? Mas a gente tem aqui nos lábios também o tom do ocre, do vermelho e do branco, mas puxando um pouco mais para o vermelho. Para que você tenha os lábios mais naturais, você sempre tem que acrescentar a base da pele, né? A cor que você está usando da pele, e aí você pode acrescentar um pouco mais do vermelho, do laranja, pode ser de algum tom de marrom mais queimado, mas a base sempre tem que ter um pouco dessa misturinha. Nessa foto, o lábio de cima ele é um pouco mais sombreado, então eu vou acrescentar um pouco de preto também, para que ele me dê um tom levemente acinzentado. Aqui na parte de baixo, agora em vez de colocar o preto, eu coloco só o vermelho com ocre branco, carregado um pouquinho mais no vermelho, tá? A importância na hora que você estiver pintando o lábio também é você seguir a orientação da musculatura, tá? Então, se eu pintar todo deitado, eu não consigo dar o volume do lábio, né? Então, eu preciso criar essa forma mais curva, tá? Aí agora em cima disso eu vou pegar um pincel limpo.
Aí. Ah, é, ó. O Insta é seu underline, cell underline. Patrocínio, hein, ó. Aqui, ó. Alô, Carol. Ó, aqui a gente vai esfumaçando, tá? Vou trabalhando também no mesmo sentido da textura da pele, tá? Que vem aqui da maçã do rosto, puxando no sentido do queixo. Eu vou esfumaçando entre o médio e o claro também, para me dar essa impressão de uma cor única, tá? Pronto. Esse método de marcar primeiro a sombra e depois a luz não serve só para pele não, tá? Você pode usar para qualquer coisa. A questão dos 3 tons também não é só para pele não. Serve para você fazer uma nuvem, serve para você fazer textura de uma flor, de sei lá, por exemplo, pedras. Pintar um animal, em tudo dá para usar essa técnica. Tá vendo? Conforme eu vou passando, então eu vou casando essas cores. Caiu aí, Andréia? Hoje eu tô com sorte com a internet aqui em casa. Sempre quando eu preciso dela, ela me deixa na mão. Aí. A sobrancelha eu só marquei, tá? Com fundo, porque aí depois dá pra gente jogar outra cor, dá pra jogar a textura, né, os pelos, tá? Fazer em cima dessa marca sombreada. Amanhã tem live? Tem live do Val? Oi, Sandra, tudo bem? Quanto tempo, hein? Não, olha, hoje o Júnior coordenou tudo aqui. Me ajudou a me dar umas ideias aqui para posicionamento de celular. Tá todo exigente hoje. Pincel menor. Ó, aqui eu não havia jogado um pouco do tom médio, então eu vou colocar agora, tá? Acabei esquecendo.
Então vou jogar agora porque senão eu espalho essa sombra do nariz e vou deixar um tom muito acinzentado. Às vezes pode ser o mínimo possível, mas é bom colocar. Opa, e aí, Leandro? Pessoal da academia. LK Fitness. Esperando a volta, né? Vou levar mó bronca quando eu voltar. Um sedentarismo danado aqui. Aí. Aí, como eu tenho essa base aqui, aí eu posso, em cima disso, começar a trabalhar as áreas mais claras, mais escuras, tá? Reforçar as sombras que eu quero intensificar mais, ou sombras que eu quero deixar mais suaves, tá? Trabalhar a textura de pele, né? Por enquanto acaba sendo um fundo. Eu não mexi com os olhos, depois eu vou fazer uma live de olhos pra gente ver mais detalhadamente, tá? Eu quero mais trabalhar aqui a textura da pele, né? Aí tenho regiões que são mais rosadas, então eu até posso colocar um ponto de vermelho aqui e dar uma intensificada nessas áreas. Espalhar, né? Lembrando que a pele ela não tem uma cor uniforme, né? Existem áreas que são mais rosadas, por exemplo. Tá? Existem áreas que a gente tem uma incidência maior de luz também, né? Que são as áreas mais altas do rosto, então também vou iluminar um pouco mais. É dia 1º então, Ale, que a gente volta. Toda hora você me dá uma data nova. Olha, a Lei me mandou umas fotos, o ateliê tá impecável, viu? Tomou todos os cuidados aí necessários, já tá adiantando tudo pra gente não ter problemas com a volta. As instalações, álcool gel, a gente tá pensando em tudo pra deixar o ambiente o mais seguro possível para os alunos voltarem, né? A gente sabe que é necessário, né? Uma outra coisa na pele é que você não precisa alisar demais. Você pode até criar assim umas leves batidinhas assim para dar um efeito um pouquinho mais da textura da pele, né? Não ficar parecendo aquela coisa plastificada, né? Ou uma porcelana, mas uma coisa mais um pouquinho mais porosa, né? Como é a nossa pele mesmo. Então eu gosto de dar umas leves batidinhas assim, com o pincel, umas pinceladas curtas, né? Para criar o efeito. Geralmente essas áreas escuras, tá? Em alguns casos, existe também um reflexo, uma luz rebatida que pega aqui na lateral. Tá vendo? Então depois que eu fiz as camadas, eu vou ajustando essas cores, né?
As orelhas também costumam ser mais avermelhadas, né? Irrigação de sangue aqui, acho que por elas serem finas também. A gente tem um... então já tenho a cor pronta, eu só vou ajustando as tonalidades aqui. Clareando onde precisa, escurecendo um pouco, onde precisa também. A ponta do nariz aqui recebe sempre um brilhozinho. Está mais à frente, então eu coloco um pouco. Luz que está vindo aqui do lado. Essa parte do brilho aqui, eu já trabalho com a tinta mais grossa, eu não puxo muito. Eu quero que ela fique mais marcada mesmo. Lembrando que no caso da tinta óleo, as camadas não vão secar instantaneamente, elas vão demorar. Então, a hora que eu jogo aqui, se eu passar muito o pincel, a tinta vai misturar na camada de baixo. E não é o que eu quero que ela sobressaia nesse caso aqui, né? Se eu quisesse que ela misturasse, aí eu passaria mais vezes o pincel. Essa área da borda da boca aqui também, ela é mais... Opa! Tá, deixar mais pro lado aqui. Ela também é mais clarinha. Também coloca um pouco de branco. Legal para quem não vai no ateliê faz tempo, né? O ateliê Del Carlo. A gente fez uma reforma bem legal lá. O Alexandre Aval. E então, agora tem alguns espaços a mais para a gente poder trabalhar. As mesas de desenho profissionais. A iluminação melhorou. E a gente vai ter um espaço, inclusive, para fazer algumas oficinas, workshops. Então, quando as coisas forem rolando, a gente vai informar vocês aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Ganhei uma cafeteira, né, Ale? Fazer café aí. Café legal para os alunos. No lábio aqui também vou jogar um pouco de luz. Jogar videogame e fazer festa. Aí é boa também, hein? Boa sugestão, vó. Chique, é o único ateliê da região com cafeteira do consulado. Ó,
Então, acho que deu para ver bem o passo a passo aqui de como ficaria. Eu queria fazer mais um, mas eu sei que o tempo é limitado, então eu vou ficar nesse aqui. Mas aí semana que vem eu vou fazer o outro exemplo aqui. De um tom de pele mais escura, usando as mesmas cores e comparando com esse. Aqui eu vou começar a jogar um fundo aqui no cabelo. Eu estou usando o preto, o vermelho e o ocre para dar um tom próximo ao castanho. Aí, em cima disso aqui, dá para trabalhar um pouco das cores claras e escuras. Deixa eu puxar assim, que acho que está dando reflexo. O fundo do cabelo eu tenho que fazer também da mesma forma, movimentando o pincel na mesma direção das mechas, tá? Dos fios. Como é que estão as lives da semana aí? Amanhã tem live sua, Valdete? Não sei se a Val ainda vai fazer live essa semana, essa quarta. Vai ter também? Andréia. Amanhã tem live, então, do Valdete, ó, pessoal. Siga aí, o Lorde Milagre. Lives bem legais de desenho. Vai mexer um pouco com aquarela também, né, Val? Aquarela e nanquim? Opa, então da Val tem, né? Quarta-feira, continuar o Duende de pano. Valquíria Del Carlo, ó. Quem tá me seguindo aí. Lives bem legais para fazer bonecos. E o Lorde Milagre, as lives de desenho, técnicas de aquarela, nanquim, piadas, arte final. Domingo tem do Alexandre, essa eu queria ver, hein? Da Andréia tem também, né? Andréia, quinta-feira. Ateliê de Artes. De mosaico, né, Andréia? Mosaico com casca de ovo, nossa. Essa daí é pra mim, porque é o que mais tem aqui em casa.
Live de churrasco do Alexandre, aí sim. Joguei um pouquinho de ocre branco para começar a dar o movimento do cabelo, tá? E depois eu posso vir com um pincel mais fino e começo a fazer os fios. Eu vou marcando as coisas num todo, né? Vou guardar, André, guardar as cascas aqui. Oi, Sil, tá chegando aí, tudo bem? Aí, acho que deu para pegar uma base, né, pessoal? Nosso tempo é curto, então daí é para mexer bem mais em cima dessa base aqui. Porque agora eu estou movimentando um pouco o pincel para eu poder dar essa textura que eu quero da pele, tá? E aí, claro, continuo trabalhando o claro e o escuro, né? Onde eu preciso intensificar um pouco mais essa região da pálpebra, né? Perto do nariz aqui, entre nariz e olho, também é uma região mais profunda. Somente desse lado aqui, que é o lado da sombra, eu intensifico um pouco mais. A gente sempre tem que olhar para esses espaços de sombra, que às vezes eles não têm uma tonalidade só também, né? E nem uma cor só. Há variações. Ó, então, mais uma pele feita só com as quatro cores: vermelho, ocre, branco e preto. Fazer uma cicatriz? Ai, ai. Lembrando então que o predomínio aqui, né, foi os tons de vermelho. O vermelho ele está em tudo aqui, né? Então ele está na sombra junto com o preto, ele está no meio tom, né, com ocre branco, e ele está no tom mais claro, que também é o vermelho com ocre branco, tá? Que o vermelho é a peça-chave dessa pele aqui. Ele acaba unindo todos essas tonalidades, né?
O elfo. Orelhinha pontuda. Aí. Agora vem com um pouquinho do... Só para ilustrar o olho aqui, a esclera, né, a parte branca do olho, eu vou usar um cinza. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui um pouquinho mais... um pouquinho menos de tinta no pincel. As pessoas às vezes pintam e deixam essa área toda branca, tá? Se você deixa toda branca, ela não vai ficar com volume, ela vai ficar achatada. Então é legal você colocar um cinza, mesmo que seja suave, para você criar um efeito de volume, né? Porque é um globo, né? Ele tem que dar esse formato curvo, arredondado. Parte interna da pele, da pálpebra inferior, né? Para o olho eu vou usar um tom parecido com o do cabelo, ou seja, ocre, preto e um pouquinho de vermelho. Também para dar um tom castanho. Tá acabando o tempo, hein, Fê? Tá acabando, né? Só para ilustrar aqui. Usando até um pincel grande demais para essa área. A pupila eu vou usar o preto mesmo. Colocar a área clarinha aqui, o branco dos olhos. Eu vou dar umas puxadas nessa... Vou criar uma sombra na lateral e vou puxar um pouco para dentro para criar o efeito da textura da íris, né? Que ela é toda fibrosa, né? Depois que faz o olho dá uma diferença, né? Parece que tá... Não parece mais que tá possuído. Reforça um pouco, os cílios aparecem mais. Aqui. Bom, tá acabando meu tempo aqui, tenho menos de 20 segundos. Mas seria isso, tá, pessoal? A próxima aula ainda vou mexer... A próxima live ainda vou mexer com um pouco das tonalidades de pele, tá? Aí a gente tira mais algumas dúvidas.